Agora sim, estamos já ao vivo aqui na Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil. E a gente segue aqui já convidando, já tem gente entrando aqui. Oi, Mônica, seja bem-vinda. Estamos já ao vivo e agora a gente vai aguardar aí nossos queridos educadores, líderes, ministros de músicas entrarem para nós iniciarmos a nossa live. A gente quer dar as boas-vindas a todos que estão entrando e a gente está se preparando para começar mais uma live. Essa live está sendo gravada, vai ficar salva, então é provável que você agora esteja assistindo depois, então eu já quero dar as boas-vindas para você. Vamos chamar o povo, né? Olha aí, tem gente já entrando. Oi, seja bem-vinda, Isa. Olha aí, nossa querida educadora Vânia de Paula entrou também. Rosandra, Nova Lúcia, Lili. É isso aí. Enquanto a gente está aqui se preparando, aguardando todos entrarem, a gente já vai divulgando aí, mandando o aviãozinho aí para os nossos irmãos, amigos, para que a gente tenha aí uma boa participação. O tema hoje será muito interessante da nossa live e a gente está se preparando para começar já já. Você que está chegando, vai dizendo de onde você está assistindo, de onde você vai participar dessa live, tá bom? O estado, a cidade. É importante a gente saber de onde você é. Vânia de Paula, eu sei que é do Rio. Eliseu entrou. São todos bem-vindos. Rosandra, do Rio de Janeiro, muito bem. Eu estou no Maranhão, numa cidade chamada Imperatriz, no sul do Maranhão. Mais gente entrando aí. Eliseu, Casimiro, Caxias, Jardim Primavera, muito bem. Vai dizendo aí onde você está, tá bom? Pra gente identificar e ver os estados aí que estão representando a gente. Nos representando. A Jaque de Recife, muito bem. Seja bem-vinda. Então é isso. Nós estamos em Rio das Ostras, a Vânia de Paula, muito bem. Olha só, nós estamos aí já iniciando, o Eliseu também do Rio de Janeiro. Estamos iniciando a nossa live aqui pelo Instagram dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil. É uma live que nós apresentamos toda segunda-feira. É uma ação da UECBB. E nós queremos dar as boas-vindas a você que está participando com a gente, você que de repente já está assistindo essa live depois de salva. E já fica o convite para você seguir a gente no nosso Instagram, tá bom? Márcia também. Se você quiser saber mais sobre os educadores, eu quero dizer para você que nós temos um site também. Basta você procurar lá www.ecbb.com.br e aí você vai conhecer um pouco sobre os educadores cristãos batistas do Brasil. Você vai ter acesso ao blog. Nosso blog tem artigos atualizados, muito atuais, interessantes, relevantes para o Ministério de Educação Cristã, para o Ministério de forma geral da Igreja. Então eu quero convidar você para participar, se inscrevendo e assistindo lá e participando
vendo os nossos artigos, que é de grande relevância para a capacitação de cada líder. Nós também temos o nosso programa na Rádio 316, que vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 17 horas, com a nossa querida Luciene Freitas. E lá nós temos o programa EBD para o Alto, que também é uma grande estratégia de capacitação, de orientação, para quem quer ser abençoado, para quem quer ser capacitado e crescer na liderança da sua igreja, tá bom? Então, são várias opções aí que a nossa UECBB coloca para você, para que você tenha aí uma liderança relevante, e dizer que todos são bem-vindos, né, na nossa Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil. E toda segunda-feira a gente está aqui na live esclarecedora, informativa, com reflexões, com orientação, com edificação. E a live de hoje tem um tema muito interessante, que é a música que discipula, estratégias criativas para musicalização infantil na igreja. É um tema maravilhoso, riquíssimo, e aí você está vendo, assistindo, já manda para alguém que tem tudo a ver com esse tema, para que seja abençoado juntamente com a gente, tá bom? E a gente tem uma convidada muito especial, que nós vamos convidar daqui a pouquinho, e já estamos assim nos preparando para recebê-la e para dar início exatamente à nossa conversa, ao nosso bate-papo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Vai mandando aí o aviãozinho, vai convidando o pessoal para estar com a gente, tá bom? Eu vou convidar agora a nossa entrevistada. Ela já até mandou o pedido para participar. Cadê você, Mônica? Pronto, Olá! Boa noite! Boa noite! Obrigada, Seja Nath. muito bem-vinda! Obrigada, Seja muito obrigada. bem-vinda! Uma honra. Estamos aqui com a nossa querida Mônica Coronco, já conhecida, né, no nosso meio batista, mas para quem conhece, não sabe aí, eu quero fazer questão, Mônica, de dizer quem é você, tá bom? Vou apresentar, eu tenho uma listinha aqui do que essa mulher é, só para você entender a riqueza da nossa live, como nós estamos sendo abençoados, porque a Mônica, ela é uma serva do Senhor, primeira coisa é isso, ela é uma serva do Senhor, né? Mas ela é uma serva que tem se preparado, capacitado cada vez mais para nos abençoar, para abençoar o reino. Então, a nossa querida Mônica, ela é uma doutoranda e mestre em música pela UFRJ, ela é bacharel em Educação Artística pela Universidade também Federal do Rio de Janeiro, é musicoterapeuta e psicopedagoga, ela é especialista em transtornos do neurodesenvolvimento, é compositora, com músicas aí nas principais plataformas digitais, ela é a idealizadora do ENCA, que é o Encontro Musicalizando com Alegria, com foco na formação continuada de líderes, educadores e equipes. E olha só, ela é educadora cristã. Que bênção, que Amém. maravilha. É colega, é companheira, é ministra de crianças, ministra de música. A gente está falando tudo isso só para dizer que, antes de qualquer coisa, ela é serva do Senhor, mas para mostrar que é uma mulher que tem se capacitado para servir ao Senhor da melhor maneira possível. Então, Mônica, seja muito bem-vinda. Que o Senhor te Amém. abençoe, nos abençoe nesta live. Nós vamos orar, pedindo a Deus as bênçãos do Senhor para esse encontro. Orar por você também que está aí do outro lado, participando, assistindo com a gente. Dizer que é muito bom ter você. Talvez você esteja participando, mas está aí com alguma luta, alguma preocupação. E a gente quer orar também por você. E dizer que Deus tem um projeto especial para a vida de cada um de nós que estamos aqui. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, nós nos apresentamos a Ti com gratidão nesta Amém, noite. Jesus. Graças ao Senhor por essa estratégia maravilhosa do Instagram que nos possibilita nos conectarmos uns com os outros. E hoje, de forma especial, nos conectar com a Tua filha, Mônica, e com as demais pessoas que já estão conosco. Muito obrigada. Abençoa cada pessoa que está assistindo essa live.
aqueles que estarão assistindo, ó Deus, depois de salva, que esse bate-papo, ó Deus, seja enriquecedor, seja abençoador e que nos ajude como servos teus na nossa caminhada, no nosso desejo de crescer e de fazer o melhor para o Senhor. Louvamos e bendizemos o teu nome, pedimos que o Senhor abençoe a nossa FBB, abençoe a Convenção Batista Brasileira, abençoe o nosso Brasil e que nessa noite teu nome seja glorificado através deste momento aqui. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, o tema dessa noite, eu já falei e quero só repetir, reforçar, que nós vamos falar sobre, claro, com a Mônica, nós vamos falar sobre música. E que música é essa? Música que discipula, porque ela pode ser uma estratégia criativa para a musicalização infantil da igreja. Nós estamos no mês de novembro, que é o mês da música, né? Sábado comemorou-se o Dia do Músico. Ontem, na denominação batista, nós falamos e enfatizamos o Dia do Ministro de Música. Então, foi o dia da nossa querida Mônica. Eu quero parabenizá-la pelo seu dia e aproveitar e parabenizar os demais músicos da nossa Convenção Batista Brasileira. Agradecer a Deus pela vida de cada um, pelo trabalho relevante que cada um exerce na sua igreja, no ministério local, no ministério a nível de denominação. Então, querida, falando agora essa introdução, eu quero dar as boas-vindas e dizer que você pode falar. Afinal de contas, é você que vai falar mais nessa live. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Nath, boa noite, Brasil, boa noite, educadores, pastores, músicos aqui presentes, gente querida, povo de Deus. Eu quero agradecer, para mim é uma honra, eu fico emocionada, né? Porque toda vez que a gente é convidado a falar, principalmente numa organização que a gente preza tanto, que a gente cresce sendo nutrido, não é? A gente tem um sentimento de gratidão, de honra, e eu quero honrar, né, os educadores brasileiros, a nossa convenção, os músicos, porque nunca se precisou tanto de nós estarmos unidos, não é? Pensando nas coisas de Deus. E esse tema que pulsa no meu coração, que é a música na igreja, desde a categoria de base. A gente tem aí os campeonatos de futebol, os esportes, e a gente vê que a galera investe nas crianças desde bem pequenas e ficam ali os olheiros, né, vendo aquela criança que se destaca no esporte. E muitas vezes na igreja, nós vamos falar um pouquinho mais disso lá na frente, a gente vê que a música, né, e os músicos que já são ali desde pequenos ali notados, muitas vezes a gente não dá a eles a oportunidade de crescimento, desenvolvimento da musicalidade, da espiritualidade, não é? E aí muitas vezes a gente perde essa galera para o mundo porque a gente não tem musicalizado essas crianças no seio da igreja. A gente pensa que só o fato de estar ali cantando, tocando, louvando, não é? Nos cultos, vai ser suficiente. Mas a palavra de Deus é firme quando diz instrui a criança. Instruir é estar junto, é discipular. Por isso esse tema fez meus olhos brilharem, né? Discipular através da música. Olha que coisa maravilhosa. Então, que a música discipula, isso é um fato, né? É uma verdade. Então, Mônica, já que isso é uma verdade, na sua experiência, o que faz da música uma ferramenta tão poderosa no discipulado infantil? Olha, nós sabemos que a música ensina, não é? É inegável, estamos aqui diante de educadores e nós sabemos o poder que a música tem de infiltrar no nosso cérebro, não é? Nas campanhas políticas, a gente vê aí, a gente nem quer votar naquele candidato, mas a música gruda na gente, a gente diz que a música é chiclete. Então, a música é poderosa para o discipulado porque ela comunica, ela toca as nossas emoções, ela faz a gente memorizar as verdades bíblicas, os valores cristãos, ela socializa.
Então, através das melodias, do ritmo, da harmonia, dos elementos da música, não é? Da duração, do andamento, do timbre, da intensidade da música, cantar forte, cantar suave, sentir a música dentro do peito, se arrepiar, não é? A gente vai internalizando esses ensinamentos bíblicos de uma maneira leve e até divertida em se tratando de criança e significativa. Muito bom. Então, você acabou até de já falar que a música ajuda a criança a fixar as verdades bíblicas, não é? A desenvolver uma espiritualidade consistente. Isso tudo é discipulado, né? Agora, o que é Sim. que as igrejas geralmente não percebem sobre o impacto da musicalização no caráter e na fé das crianças? Será que é isso mesmo? Algumas igrejas não percebem, Mônica, isso? Então, eu acho que a forma de olhar para a música com intencionalidade é que faz toda a diferença. O que faz de uma igreja forte musicalmente, uma igreja que discipula através de várias ferramentas, e a música é uma ferramenta, não é? Sim. Porque a música ela vai criar um ambiente interativo, um ambiente envolvente, não é? Ela vai facilitar essa conexão com Deus, ela vai nos ajudar a gravar os versículos bíblicos, né? E eu não queria só ficar falando, eu queria demonstrar. Eu posso cantar para Com vocês? O que certeza. vocês acham, pessoal? Então, eu vou O cantar pessoal aí já Jeremias pode trinta e três colocar, viu? três. Pode aí, o pessoal já pode dizer, com certeza eles vão dizer, a gente quer sim. Oba! Tem muita gente querida aqui, ó, minha amiga Vânia. E essa vida ministerial é tão linda, né? Porque a Vânia é minha amiga pessoal, minha irmã, e eu fui professora dela no mestrado. Depois ela foi minha líder, né? Na igreja local. Olha que coisa linda, né? Lindo, A vida cristã é linda demais, né? é. E Jeremias 33:3 vai dizer assim, ó. Clama a mim, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha que coisa maravilhosa. Você já aprendeu esse versículo? E Aí aprender já, com música. Olha que coisa exatamente. maravilhosa. É. Com Muito bom, né? certeza, muito mais fácil para a criança aprender a internalizar, não é? Sim. E é essa riqueza mesmo, porque a gente sabe que nós estamos falando de coisas que têm princípios bíblicos, né? A Bíblia, você até já mencionou, Provérbios, e a gente pode compartilhar um pouquinho, Mônica, sobre os princípios bíblicos que você considera que são essenciais para guiar o trabalho musical com as crianças. Então, gente, olha, eu procuro pautar o ensino bíblico com música nos 5 pilares que eu sistematizei na minha pesquisa. Que pilares são esses, Nath? Eles são os pilares afetivo, o pilar Sim, psicomotor, o pilar cognitivo, o inclusivo e o espiritual. Então, olha se só. você tem uma música que agrega esses 5 pilares, não é? Ou uma atividade com música, ou uma programação musical onde você contemple, né? O que é a afetividade? É o vínculo, é a comunhão. O que é a psicomotricidade? Criança não fica parada. Então tem que ter alegria, tem que ter o movimento, dançar, o pular, o gesticular, né? As expressões de louvor, né? O se prostrar, o levantar as mãos, isso tudo é do psicomotor. Nós precisamos dessa energia com a criança. E o que é o cognitivo? É o que nós acabamos de fazer. É trazer valores e versículos bíblicos com música. Por quê? Porque as crianças elas aprendem e nunca mais esquecem. Né? Verdade. Quem aprende os livros da Bíblia com música, quem vai a uma IBF aprende com música, faz o musical de Natal, agora eu sei que muitas igrejas estão nessa correria, não é? Mas por que isso é Sim, importante? É só para uma festividade? É só para marcar uma data, né? Não, gente, é para que a criança vivencie isso de uma forma poderosa, de uma forma plena, intencional. E à medida que ela vai ensaiando, aquele contexto vai entrando no seu interior e vai marcando a sua vida, vai sim. criando memórias significativas. A gente fala isso na educação e a gente precisa fazer valer. E sabe o que eu
penso é que muitas vezes os líderes não vão lá na salinha. Os líderes não vão, né? A gente chama de salinha, né? Para todo Sim, mundo entender o que é. A gente sabe muito bem que não é isso, né? Mas eu estou falando para você sim, entender como líder, você que está nos assistindo, que é pastor, que é missionário, você precisa ir lá no culto infantil e ver como as crianças podem ser teólogas através daquilo que a gente ensina, porque as crianças ficam de 0 a 11 meses no Ministério com Crianças, no Ministério Infantil. E se a gente ficar dando só leitinho, a gente vai ter uma igreja fraca. A gente precisa ter crianças fortes, sedimentadas na palavra, que aprendam, que cantem os hinos, que cantem os cânticos, que saibam adorar, que tenham essa expressão de louvor, que sejam discipuladas, não é? E isso a gente faz através de ferramentas. E a música, a musicalização, ela está disponível para o povo de Deus. O mundo já tem visto e tem usado o poder da música nos jogos eletrônicos, né, nos filmes, nos desenhos, e muitas vezes passando uma mentira. Nós temos a sim. verdade que liberta. Então, nós precisamos nos apropriar dessa música para causar impacto na nossa geração. Amém. Era só abrir um espaço aí para dar as boas-vindas para quem entrou depois. Tem mais gente chegando aí, né? Estou vendo Ó, que Rodrigo músicos. Valadão é meu convidado. A Rosandra também, não sei se ela ainda está aqui, né? Estou Muita vendo gente aí que tem alguns querida aí na ministros live. de música aí, viu? Deve ser seus convidados, né? Oba! Que bom. Eliseu, que Tem gente legal. lá de Obrigada, Recife, viu, gente. Mônica? Estou vendo aí o Davi. pessoal de Recife também. Olá, Recife. Muito bom. Será que Gente, Recife está ganhando ou Rio de Janeiro, Maranhão? Que lugar aí do Brasil que está ganhando ainda? eu acho que o Rio de Janeiro, viu? A sua turma aí veio com Oba! tudo, viu? Pessoal do Rio. Mas tem gente do Maranhão também, viu? Já vi que a Rina está Beijo, aí, Maranhão. minha colega de ministério. Seja bem-vinda, Rina. Todos são muito bem-vindos, né? E vai divulgar. Olha aí, gente de Saquarema, no Rio, Celito. Elisa! Manda o aviãozinho, ainda dá tempo ainda. A gente está começando, tem muita coisa ainda para conversar, para aprender com essa mulher de Deus. E você falando, Mônica, sobre a questão da teologia, né? Porque deve ser uma preocupação nossa, né? Para que as crianças não cantem simplesmente por cantar, mas que elas cantem com intencionalidade, né? Que haja propósito nisso. E você poderia conversar um pouquinho sobre as estratégias criativas para musicalizar com propósito. E o que que a gente pode Compartilha fazer com a na gente. musicalização? Deixa eu passar para vocês aqui rapidamente. Eu fiz uma listinha, não é? Sim, E o que que a gente pode fazer para usar a música de uma forma criativa, né? Ó, tem a professora Ana Schreiber aqui. Ela é muito é, capaz nessa área também. Ó, tem a Stray, Jaque, Gleice, enfim, muita gente boa aqui. Deixa eu falar para vocês o que que eu listei aqui, vocês podem ir complementando aí nos comentários. Olha, a gente pode cantar com as crianças. Eu acabei lendo assim numa postagem que o óbvio precisa ser dito. Mas muitas sim. vezes a professora da DBD, ela coloca um áudio lá ou um vídeo para a criança e não canta com ela. Ou então tem o grupo de coreografia que toma o lugar do canto, não é? Não é que não tem que ter o grupo de dança, de coreografia, mas eles não podem substituir o cântico, o canto da criança. Então, cantar, colocar para fora o fôlego da vida através do louvor, da adoração, isso é praticar, gente. A gente precisa conhecer a palavra de Deus, mas a gente precisa ter habilidade na palavra de Deus. E a música vai dando isso para a gente, né? Explorar e reinventar os cânticos. Por que, que a gente não pega os hinos, os versículos e coloca uma roupagem, né? Um rap, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o funk, a gente tem os ritmos nordestinos. Por que, que a gente não utiliza isso dentro da nossa sala de aula, dentro do culto infantil, com os instrumentos de percussão?
A gente pode explorar as qualidades do som e do movimento. Eu vejo muita professora pedindo silêncio, gritando, e as crianças sem disciplina no culto infantil. Mas se a gente souber utilizar a qualidade do som, que é a altura do som, a gente pode cantar, né, ou a intensidade do som, melhor dizendo, a gente pode cantar uma música, começar bem forte, e aí ir diminuindo essa intensidade até que a criança cante bem baixinho, quase sussurrando, e aí fazer silêncio. Então, uma Uhum. estratégia criativa do que ficar João, Maria, Sofia, né? Senta, criança, está na hora da oração. Não, vai cantando uma música bem forte e vai abaixando, 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 até ficar bem sussurradinho. E aí a criança vai voltar à calma, né? Outra coisa, Ótimo. sonorizar histórias. Pega a história de Noé, pega a história do dilúvio, da volta de Cristo e faz os sons, os barulhos dessa história. Não é? A chuva, o dilúvio, as marteladas do Noé. Isso tudo é sonorizar histórias. É criar o trovão, o canto dos passarinhos, o rugido do leão, tá? Perceber o mundo dos sonhos. Passeia pela igreja, vai percebendo os sonhos, vai no banheiro, vai na quadra, no estacionamento, vai no gabinete do pastor. Que sonhos a igreja tem? Isso vai criando memórias nas crianças, não é? Muito bom. Realizar exercícios de expressão e criação corporal e vocal. Deixar a criança improvisar. Muitas vezes nós queremos levar tudo pronto, mas a criança é muito criativa. Os juniores são muito criativos. Se nós levarmos a ideia, eles vão nos ajudando a criar tudo isso. Porque eles estão ali, né, com o celular na mão a semana toda, com as músicas da idade deles. Então, eles podem trazer essas ideias para a igreja e nós aperfeiçoarmos, colocando um versículo, colocando a história bíblica, fazendo o fechamento da história, fazendo uma coreografia, vivenciando a Bíblia com música, tá? Realizando jogos rítmicos corporais e com instrumentos. Ah, Mônica, mas minha igreja não é rica, não tem instrumento. Usa os sons do corpo, ó. Peito, estala, palma. Posso ser um missionáriozinho para falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. E aí a criança vai improvisando Show. esses jogos rítmicos corporais. Ela pode também confeccionar os tambores com lata de leite, os chocalhos com pote de danoninho, de iogurte, né? Com garrafinha PET. Confeccionar e manusear os instrumentos musicais e ter contato com diferentes estilos musicais. Né? Conhecer a história. A gente passou aí pelo dia da Reforma Protestante, conhecer os hinos, saber quem foi o autor, quem foi Martinho Lutero, quais os hinos que ele compôs, que estão nos nossos hinários, né? Castelo Forte, e conhecer os autores que ainda estão vivos, não é? Tem a tia Sim. Mônica Coropos, tem o Irã Rolo Júnior, tem a Gilza Feitosa. Então, pega lá o inário, vamos conhecer esses compositores. Hoje a gente tem a internet para fazer uma live, né, e levar esse pessoal para dar um depoimento para a criança, independente do local do Brasil que ele esteja, a gente pode chegar pertinho da sua criança. Né? O não a Ótimo. gente já tem. Você sabe que eu fiz uma disciplina chamada Canto Criativo no doutorado? E o professor mandou a gente ler o texto de uma autora americana. E aí, depois dividiu por capítulo e cada um tinha que falar sobre a autora. E eu falei, gente, eu vou mandar um e-mail para a universidade que essa autora trabalha, não é? E não é que a autora gravou um vídeo e eu pude passar o vídeo no meu trabalho? Porque o não a gente Então, já tem, não é? Então tem que você pode, tentar, né? tem que tentar. Né? E aí, né, vai com uma disponibilidade. Você pode essa data ou essa, né? Diz a data que você pode. E assim a gente vai conquistando. A gente pode trazer para as crianças essa novidade, né? A igreja precisa ser um lugar muito legal, né? E a gente Isso. aproveitar a tecnologia também ao nosso favor. Falei a Olha aí, beça, né, gente? a nossa querida Márcia, companhista, nossa executiva, está compartilhando aí, vocês conseguem ler, que fizeram exatamente isso num projeto lá,
Louvor Vida, alguma coisa assim. Vários Ah, que instrumentos legal. criados com material reciclado. Legal, Márcia. Muito Que legal, né? bênção, que bênção. Ah, outras também compartilharam aí, que confeccionaram microfones. Olha, que legal. Show! Vai compartilhando aí essas Gente, experiências, que né? máximo. Olha Amei. aí, no domingo eles se Olha aí, que apresentaram no culto. bonito. Você sabe que eu Olha, fui numa EBF, pregar no final de uma EBF chamada. O tema foi sobre música, os 3 dias de EBF. O tema foi No Ritmo do Coração. E as crianças também confeccionaram os instrumentos durante a semana, né, na parte de artesanato. E no domingo, quando eu cheguei, né, a igreja em polvorosa, assim, cheia de criança, e eu percebi que debaixo do assento de cada criança tinha um instrumento. Aquilo já me tocou. Mas o mais legal foi que na hora do louvor, na hora da música, dos hinos, as crianças estavam tocando. Então, elas estavam totalmente atentas ao culto para saber a hora que elas iam entrar tocando. Então, elas participaram do culto inteiro. Então, não ficou uhum. aquela bagunça no culto, né? Porque tinha criança crente, criança não crente, né? Criança acostumada com a igreja, criança que nunca tinha pisado numa igreja, mas elas tinham uma responsabilidade de tocar. E E aí, elas se olha que sentiram parte, diferença. né? Se Se sentiram sentiram parte parte do do culto. culto e É, estavam ali quietinhas, muito bom, reverentes, esperando a hora de participar, tocando seu chocalhinho. Foi muito bom. maravilhoso. Se você tem alguma experiência, pode compartilhar aqui com a gente o que tem feito lá no culto infantil da sua igreja, na IBF, no encontro de crianças. Compartilha aí com a gente, que a gente está aprendendo muito aqui. Eu sou educadora na igreja local e coordeno o culto infantil. E você falando, eu estou aqui já pensando Amém. algumas coisas e já quero levar para minha equipe. Coloquei lá no grupo, o pessoal participar. Quem não participou, eu vou convidar para assistir essa live depois, porque são ideias, coisas que a gente consegue fazer, né, Márcia? Mônica, com certeza, né? Olha aí. Tem Ah, que uma linda! mulher na minha igreja que sempre que vê o pendeiro fala, ah, Miriam, olha só, Viu? Ó, essa porque música aí eu fiz para os ela bebês. Miriam. relaciona. Canta um pouquinho aí Miriam. pra gente. Oh, que lindo. Olha aí, a Vânia fez um projeto também chamado As Crianças Cantam os Hinos. E aí a gente Sim, ensaiava com as crianças, né? E elas também participaram do culto, né? Dos cultos, acho que de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, elas iam para o culto dos adultos olha e aí só. trabalhavam os hinos, né? Que coisa gostosa, saber a história dos hinos, né? Dos compositores. Saber o que significa aquelas palavras difíceis, né? Porque muitas vezes o Sim. hino tem uma palavra que a gente precisa traduzir para a criança explicar que ela está cantando, E às né? vezes as pessoas até crescem, se tornam adultas, cantam sem saber o significado, às vezes, de uma Exato. palavra, né? E como é É. interessante já as crianças já aprenderem isso. Muito bom. Quem não é músico, para quem não é músico, Mônica, e lidera a criança, quais os caminhos práticos para conduzir esses momentos musicais com segurança, com qualidade? O que é que você pode nos orientar? Ai, que bom que você fez essa pergunta. Bom, gente, existe uma coisa para nós que somos professores, educadores, que se chama formação continuada. A gente não pode se conformar com a formação que a gente teve lá na formação de professores do ensino médio, ou da licenciatura, ou do seminário. A gente precisa continuar se equipando até que ele venha, não é? Por isso, Sim, meu projeto se chama Musicalizando com Alegria, no gerúndio. Por quê? Porque o musicalizando é constante. Eu ainda não estou pronta, eu quero continuar, eu quero me aperfeiçoar, eu quero compor mais para Deus, eu quero conhecer mais esse Deus e fazer músicas para Ele, né? Louvá-lo com melhor, com excelência. Então, o que a música vai fazer? Ela vai trazer essa formação continuada, que pode ser gratuita, ou a gente tem nas redes sociais, no YouTube, no contato com os nossos interpares, né? Com as nossas pessoas, com as pessoas que a gente conhece, com os músicos da sim. igreja. Acho que essa integração entre música e educação cristã precisa acontecer, né? Eu sempre conto uma experiência de um músico da igreja, um guitarrista chamado Josse, Josse alguma coisa, Josemar, não sei o nome dele direito, mas a gente chamava de Josse, e hoje ele é pastor lá no sul.
Mas ele começou como músico, novo convertido, se batizou, e eu o chamei para tocar no culto das crianças lá na PIB de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, no culto das crianças de 4 a 6 anos. E ele virou para mim e falou: Mônica, eu gosto muito de você, você sabe disso, mas meu negócio não é criança, né? E aí a gente escuta muito isso, né? Eu toco lá para o culto de adultos, mas criança não tem muito jeito e tal. E às vezes são até pais, mães, mas dizem que não tem jeito, né? Não entendo isso. Sim. Mas fecha parênteses. E aí o Josi de tanto insistir, eu falei: Josi, são apenas 3 cânticos, aqui está a cifra, e você toca os 3 cânticos e pode guardar sua guitarra e ir lá para o culto dos adultos. Você não está na escala todo domingo mesmo, que era uma igreja grande, né? Então tinha muito Sim. músico. E ele não tocava todo domingo. E aí, assim foi feito. No domingo marcado, o Josi foi lá. E quando ele abriu aquele case, que ele tirou aquele instrumento, as criancinhas ficaram... aquele deslumbramento, né? E quando ele começou a afinar, né? As crianças ficaram ali maravilhadas. E conclusão, de 3 cânticos foi para 6, foi para 9, e o Josi já nem lembrava mais do culto de adultos, e ele se tornou um servo no Ministério Infantil, e depois Que foi para o bênção. seminário, foi uma história linda, né? E tudo começou porque uma educadora teve coragem de chamar um músico para tocar lá no Ministério com Crianças. Então, essa integração precisa acontecer. Porque as crianças, muitas vezes, quando vão para o culto de adultos, quando acaba o culto, o que elas querem? Elas querem subir lá no púlpito, tocar os instrumentos, e aí a gente, claro, né, com cuidado, né, não quer desafinar, não quer quebrar, a gente vai cobrindo, desligando. Mas em que momento essa criança vai ter o contato com os instrumentos? Se nós não tivermos essa integração entre músico, ministro de música, ministério de música e ministério de educação cristã. Então, essa empatia, essa compreensão também, esse momento de ter essa relação entre o músico e a criança precisa acontecer para que outros Sim. músicos vão se despontando, né, no caminho, no decorrer da caminhada cristã, tá? Que bênção, muito bom. São dicas valiosíssimas, né? E a gente precisa mesmo dessas orientações, sabe? Às vezes nós separamos muito as coisas, né? E aí cada um no seu ministério, e aí a gente percebe, através da tua fala, de que precisamos caminhar juntos, né? A Jaqueline falou anteriormente, ela colocou uma mensagem aí, que uma das crianças dela que tem dislexia, Opa, ela aprendeu os textos bíblicos, versículos bíblicos, através da música, o livro da Bíblia, se que eu não me coisa engano, linda. né? E aí, eu quero agora voltar um pouquinho para essa questão, levando em conta que você é musicoterapeuta, é psicopedagoga, e tem essa especialização em transtornos, né, do neurodesenvolvimento. E aí, perguntar para você como a musicalização infantil pode apoiar crianças com diferentes perfis, tanto de aprendizagem ou também aquelas que têm transtornos de neurodesenvolvimento. Muito bem. Então, gente, ó, a musicalização, ela vai entrar aí nesse circuito da inclusão de uma forma que ela vai oferecer para a criança, para o Ministério, um ambiente seguro e um ambiente criativo, onde as diversas formas de aprendizado podem acontecer. Então, quando a gente tem, né, e a gente está tendo uma demanda de crianças neuroatípicas muito grandes, né? Nunca a gente Sim, percebeu tantas crianças laudadas e não laudadas, né? Fato é que a gente hoje já fala mais sobre inclusão. E aí a música ela pode ajudar nas habilidades sociais, nas habilidades motoras, na cognição. Aí você trouxe o exemplo da menina tem dislexia e melhorou, né? E conseguiu decorar os versículos com música, não é? E aí isso vai promovendo a inclusão na igreja, não é? E a gente precisa observar esses sinais e utilizar a música, né, essas habilidades musicais, para agregar essas crianças. Muitas vezes a gente deixa de ganhar uma criança para Jesus e a sua família porque a gente não tem um ambiente, um tempo não proporciona para essa criança um tempo de inclusão. Então, a criança pode aprender, ela pode se desenvolver, independente dela ter um transtorno, uma síndrome, dela ser diferente ou não, afinal, todos nós somos diferentes, né? Mas ela pode se desenvolver
no seu potencial cognitivo, no seu potencial social, na sua psicomotricidade, porque a nossa igreja vai, então, instrumentalizar esse líder, esse professor, vai ter ali à disposição instrumentos musicais, vai dar autonomia e protagonismo para essa criança cantar no culto, fazer um solo, né, ensaiar uma dança. Da mesma forma que lá no culto de adultos a gente tem a escala, você pode escalar a sua criança para cantar, conversa com a mãe, né? Fala assim, ó, lá no segundo domingo de fevereiro, nós vamos falar sobre Jesus caminha sobre as águas. Sua filha pode fazer um solo? Né? Olha só o prazo que você deu. E aí a criança prepara ali uma música, né, da Exla, mestre, o vento balançou meu barco. E ela vai cantar e vai fazer aquele solo. E quem sabe ali você está nutrindo nessa criança o desejo de participar de um coral, o desejo de fazer uma aula de músicas, ir para uma escola de música, porque você está dando oportunidade. E quem, É, além do professor, às vezes o pai não tem essa visão. Nós precisamos ter essa formação, dar essa formação também para os pais, né? De colocar a criança numa escola de música. Tem tantos cursos gratuitos até nas cidades, né? E às vezes a escola de música da igreja, com bolsa, ou com uma mensalidade mais abaixo. Nós fazemos cantina, né? Nós podemos proporcionar esse ensinamento para a criança, tá? ok, muito bom. O papel do professor, do líder, é muito importante nesse processo, né? Porque a gente pode dizer que esse é uma questão da música, ela se torna uma estratégia de acolhimento, né? Para essas crianças que têm algumas dificuldades. E como é que o professor deve observar e para ele adaptar melhor a atividade musical para essas situações? Aí a gente já aproveita para perguntar também que algumas crianças mesmo não têm nenhuma, não são neurodivergentes, mas são mais tímidas, né? Como é que o professor pode observar isso para ele ajustar e tornar a hora da música mais inclusiva também? Então, a gente tem que observar, né? A gente tem que ter essa escuta ativa e esse olhar sensível para perceber se a criança está interessada ou desinteressada naquela música. Que às vezes você traz uma música, por exemplo, os juniores, né? Que eles não vão gostar. Aquela música não está adequada àquela faixa etária. A música certa na faixa etária errada. Às vezes você traz uma música para o bebê que tem muita letra. Então o bebê não vai engajar naquela música, não é? Então nós Sim, precisamos trabalhar. O bebê vai se frustrar, vai se desinteressar, não é? Então muita música, por exemplo, para bebê, você pega só o refrão, canta só aquele refrão, então a primeira estrofe e o refrão. Não vai cantar as 4 estrofes. Por quê? Porque pode indicar pode trazer um desinteresse para a criança. E não é porque ela não gosta, é porque aquela faixa etária não é para aquele tanto de letra, né, da sim, música. Então a gente precisa ter essa sensibilidade também. Né? Coloca os juniores, os de 6, 7 anos para cantar as estrofes e bota os menorzinhos de 4 anos para baixo para cantar só o refrão, tocando os instrumentos. Ou seja, a necessidade de adaptação de uma música de um repertório, de um musical, às vezes que a gente, né, na grande maioria das igrejas, a gente junta todas as faixas etárias para fazer, às vezes é sim, isso, gente, adaptar a necessidade das faixas etárias, observar como cada criança responde e se envolve. Isso é crucial para a gente ajustar as atividades musicais. E como é que a gente pode se tornar uma atividade corriqueira, né, cotidiana ali, dominical, numa atividade inclusiva. A gente pode oferecer instrumentos musicais para todas as crianças participarem. A gente pode permitir que cada uma toque de uma vez, ou seja, falando o nome da criança, numa rodinha, passando o instrumento, fazendo ela conhecer o nome do instrumento, né? Tendo essa sensibilidade, tendo um objetivo psicopedagógico ou pedagógico para a musicalização dentro da igreja. Ou seja, o cantar, que já é importante, não é só por cantar. Ele é um cantar intencional. O que eu vou promover nessa criança? Porte, confiança, desenvolvimento do vocabulário, conhecimento de versículos bíblicos. Ou seja,
o planejamento das atividades é muito importante, porque elas vão incentivar a criança a se desenvolver, a crescer, a ter mais criatividade, estar alinhada aos ensinamentos que têm sido dados, aos conteúdos, aos ensinamentos bíblicos. E essa sensibilidade a esse contexto e as necessidades da criança é essencial, é fundamental para a gente sugar dessa criança tudo que ela pode oferecer e oferecer tudo que a gente pode também para ela se desenvolver espiritualmente, né? De uma forma Que bênção. saudável. Que bênção. Ah, eu estou amando, eu sei que você que está aí também está empolgado com esse bate-papo, né? E eu quero só relembrá-lo, se você ainda não convidou alguém, manda um aviãozinho. Essa live vai ficar salva para que você compartilhe com outras pessoas, para que mais gente seja abençoado, assim como a gente está sendo, viu, Mônica? Que bênção. Então, a gente pode dizer que precisa ter um equilíbrio, né, entre a criatividade, entre a sensibilidade, os objetivos também pedagógicos na musicalização dentro da igreja, não é isso? É isso É, aí. precisamos ter todo esse equilíbrio, né? Porque quando a gente, como você acabou de falar, quando a gente tem essa sensibilidade de ver a criança com a sua realidade, né? E respeitar as faixas etárias, então é preciso, então, um equilíbrio, né? Fala um pouquinho, assim, na prática, como é que a gente pode equilibrar essa criatividade com a sensibilidade e alcançar os objetivos, né, que a gente tem no ensino através da música. Olha, a gente pode se apropriar da música, né, nesse aspecto cognitivo, psicomotor, afetivo, com atividade de roda, né? Cantar os cânticos fazendo roda. Às vezes a gente quer que a criança memorize uma música de Natal, agora ensaiando para cantata, são muitas letras, às vezes 6, 8 músicas. Então, diversifique o jeito, não deixa a criança sentada, ela pode fazer através de gestos, né, para lembrar as palavras, jogos musicais onde você bota a letra no quadro e vai tirando as palavrinhas até que ela decore aquela letra toda, né? Promover a interação e a criatividade, o engajamento de todas as crianças ali, usando os instrumentos, né, de percussão, mas também utilizando os instrumentos do corpo. Quem sabe para o ano que vem você montar um grupinho de flauta doce, não é? Trazendo aí um instrumento musical para as crianças aprenderem, um bate-lata, tambores, voz, experiências que possam tornar essa música uma atividade prazerosa, simples e acessível, não é? Porque muitas vezes não tem um músico para ensinar para a criança. Mas Sim, você, como educador, você pode se capacitar e multiplicar na sua liderança e multiplicar com as suas crianças. E a gente vai aprendendo, fazendo, caminhando que se faz o caminho, né? E aí a gente vai verdade. aprendendo na aulinha lá, com a professora, e nosso laboratório lá com as crianças ou com a nossa liderança para multiplicar esse conhecimento. Então, não espera você fazer uma faculdade de música de 4 anos para você colocar em prática. Você pode se capacitar como educadora e já ir fazendo essa prática com as suas crianças. Né? Hoje em dia a gente tem Maravilha. muitos recursos, a gente tem gravações, a gente tem áudios, demonstração, tem Spotify, tem YouTube. Então vai lá, gente, escolhe o repertório de acordo com o conteúdo do seu currículo e vai utilizando com a sua criança. Tá? Faz gincana. Eu tenho, na revista Louvor, saiu há algum tempo atrás, a jornada mix que eu fiz para juniores. Então, você trazer as crianças a conhecer um hino do HCC, fazer uma coreografia, fazer um grito de guerra, fazer um hino oficial, trazer essas coisas da nossa época de mensageiro, embaixador do rei, sabe? Fazer com que a criança seja desafiada a criar, desafiada a estar mais junto, trabalhando em equipe. Olha quanta coisa rica que a gente pode trabalhar, não é? Usar as gravações, fazer vídeos, não é? Levar um solista, faz
tarefas da gincana e pontua. O grupo amarelo e o grupo vermelho, né? O grupo fé e o grupo esperança. Aí você bota lá e bota a criança, né? Leva o pastor para fazer um solo, aí ganha ponto. Ou seja, gente, vai criando esse ambiente musical, porque às vezes a música fica uma coisa tão distante, quase inacessível, aquela criança humilde que não tem condições, a família não tem condição de custear, mas você pode trazer essa oportunidade, né? Como eu tive oportunidade na igreja, como eu louvo a Deus pela igreja, que eu cresci, que eu fui discipulada, porque ali foi um celeiro para eu Sim. lapidar minha vocação, para eu trabalhar minha musicalidade. Eu lembro que quando eu estava na PIB de Pavuna e comecei a aprender piano, já tinha assim uns 2 anos de piano, e o pastor fala assim: me dá a listinha dos hinos que você já toca. E a minha professora de piano nem era crente, então assim, ela tinha muita dificuldade de aceitar eu levar o cantor cristão para ela me ajudar a tocar, né? Ela queria Sim. seguir o programa lá, o Zérnio, o Anon, as músicas lá do programa de música. E eu querendo aprender cifra, querendo aprender cântico, né? E aí, um belo dia, o pastor falou isso. E assim foi. Eu dei uma listinha lá de uns 6 hinos, 8 hinos, e ele toda quarta-feira me pedia para tocar, né, num determinado momento, aquele hino. E eu estava catando milho, ia tocando, né, estudava, né, chegava mais cedo e ficava lá treinando e tocava. E fui me desenvolvendo. Um belo dia, ele pediu uma música fora da listinha. E aí Eita. eu percebi que eu podia. Olha que legal, né? Então, tudo porque alguém acreditou. Eu lembro que também minha mãe era corista e o regente uma vez pediu para eu bater as notinhas. Você não está estudando piano? Eu falei, tô, né? Tinha 8, 9 anos. Ah, então toca esse contralto aqui. Eu não sabia nem o que era soprano, contralto, tenor e baixo. Ele me explicou rapidamente. Olha que coisa legal. E aí eu comecei a bater o contralto lá. E olha, daqui a pouco eu fui reger um grupo de crianças e fui me desenvolvendo na igreja. Por isso que eu compus o hino, né? Com 15 anos, usa, Senhor, todo o Usa, meu ser para Senhor. teu louvor. Por quê? Essa é Porque linda. era a minha oração. Eu não sabia a grandiosidade daquilo que eu estava pedindo para Deus, não é? Mas eu Sim. pedi ali na minha simplicidade de criança, de adolescente, eu falei, Senhor, eu sei só 6 hinos, mas me usa, né? Me usa para o seu louvor. E o Senhor ouve a oração de uma criança, o Senhor ouve a oração do adolescente, e ele, né, fez infinitamente mais do que eu podia prever, do que eu podia pensar, como diz a palavra, né? Realmente, Deus ouviu a oração daquela menina, né? Amém. É. E tem usado até hoje. Que bênção. A gente já está, nós estamos aí já nos finalmente, olha só. Ah, passa muito rápido, Ah, né, gente? a gente tem tanta coisa, né? A gente nem falou do teu projeto, do curso, que é o ECA, a formação que forma equipes. Fala rapidamente aí como é que ele tem ajudado a transformar ministérios. Porque, na verdade, eu já te acompanho, mas eu não tinha atentado para esse curso, né? E aí, de repente, outras pessoas também não sabem, precisam saber, né? Ai, Fala que bom que você rapidinho aí pra falou gente. nisso. Obrigada pela oportunidade, né? A gente está até agora com essa Black Friday, né? A gente entrou nessa moda aí. Sim. E eu tenho cursos na Hotmart, nessa plataforma, né? De venda de curso. E aí a gente tem lá o curso Musicalizando com Alegria na Educação Infantil. E quem comprar esse curso vai ganhar esse mês o Música para Bebês e o Bandinha Rítmica. Então, com esses Olha só. 3 cursos, gente, você tem aí um caldo de repertório, de vídeos, áudios, PDFs, apostilas, que você vai poder usar e incrementar aí suas aulas, nutrir a sua liderança, né? Porque Olha só. você pode botar para o pessoal escutar, para ouvir a aula junto na igreja. Vai ser muito legal, tá pertinho de você. E tem quem compra esse Musicalizando na Educação Infantil tem algumas aulas online comigo, né, em tempo Olha real. só. Então é bem legal. Que bom. Alguém estava parabenizando, né, o EQBB pela iniciativa desse tema dentro dos educadores. Porque às vezes a gente rotula e diz, não, o educador vai falar sobre lição, história bíblica, mas o nosso olhar, o olhar do educador é muito amplo. E a gente sabe, e quem não sabia aprendeu hoje, que a gente precisa trabalhar
com essa parceria, né? Afinal de contas, a música, ela ensina, a música discipula. Então, o educador que ele tem isso dentro dele de ensinar, de discipular, é claro que a ferramenta musical, a música, vai ser sempre uma ferramenta que a gente vai fazer uso dela, né? Sim. Então, como a Márcia falando aí, né? Aquilo que a gente tinha falado, no mês da música, juntos somos melhores. É isso aí. Então, ministro de música, educadores juntos, tudo por uma boa música, por uma música de qualidade, que ensine, que discipule, né? Então, pode colocar aí como é que a gente encontra, Mônica, o curso, não sei se tem, por favor, tu colocas, aí a gente já está fechando, e para fechar, poderia dar, assim, um conselho para as igrejas que querem começar ou renovar o seu Ministério de Musicalização Infantil. Dá uma dica aí para a gente, um conselho. Essa já é a última pergunta que a gente vai fazer. Bom, botar aqui Musicalizando com Alegria, que aí você me chama lá no direct e eu passo o link dos cursos para vocês. Bom, a gente precisa entender, gente, que a música ela tem uma teologia. Por trás de cada canção que a gente escolhe, há uma teologia. Então, é muito importante a intencionalidade da escolha dessas canções, do estilo de música, de como você vai inserir a música no culto infantil, música de oração, música de louvor e adoração, música para aprendizado de versículo, música que vai ter de apelo, que vai fechar a história bíblica ou a mensagem. Tudo isso precisa ser pensado. Por quê? Porque a criança muitas vezes vai com a música para casa. Então, às vezes, a gente faz um trabalho muito bonito e termina o culto com uma música nada a ver. E você pensa que a criança vai para casa com o quê na cabeça? Com a música que nada a ver. E música que era para se cantar no aniversário, segura, né? no acampamento, a gente canta no culto infantil. E aí, degringola tudo. Mônica? E música que tem uma teologia segura, né? A Sim. importância do educador ter essa preocupação. Porque hoje tem muita música animada, que as crianças gostam, mas não tem nada com nada, né? Nada com nada, né? Não ensina, é uma teologia ensina... que nós não acreditamos, né? Nós, batistas, Exatamente. nós cristãos. E ensinar música, gente, dá trabalho. Então, quem tá ensaiando cantata de Natal sabe disso, né? Então, se vai escolher uma música, escolhe uma que fique. Escolhe uma com uma mensagem perene. Não vai escolher uma música só porque está na moda, só porque, né? Escolhe algo que seja legal, que seja bom, que tenha movimento, que tenha apelo também infantil, né? Para que a criança goste de cantar, mas música que tenha letra. Né? Porque aí você vai usar não só no Natal, mas você pode usar uma das músicas na Páscoa, a criança vai levar para casa, você vai botar no grupo de WhatsApp dos pais, a criança vai cantar no culto doméstico, você pode sugerir culto em família com cada música para a criança continuar aprendendo durante a semana, enfim. São muitas as ideias e a gente ficaria aqui horas e horas, né, Nath, para falar tanta coisa, mas eu espero que tenha sido assim uma sementinha. Eu já estou pensando na parte 2 dessa live. Opa! Se a nossa coordenadora, chefe, concordar, eu acho que a gente precisa esticar mais um pouquinho, porque hoje o tempo já acabou, né? E a gente tem muita coisa. Você com o violão aí, a gente pode tornar aí, né, ter uma mais prática, né? Te ouvir mais, cantar, dar exemplos mais práticos, né? Então, quem sabe a gente não volta aí com a parte 2 dessa... Vai ser uma alegria. Nossa executiva já está dizendo aprovado. Porque, poxa, quanta riqueza, né, gente? Quanta riqueza. Aprendemos muito. Obrigada. Olha aí, pronto. Fechou. Nossa chefe aí disse super top, que é a nossa querida Tânia. Obrigada, minha colega Rina está dizendo obrigada. muito bom, Obrigada, combinado. meninas. Pronto. Então, a gente vai alinhar aí e aguarde que a gente vai te chamar novamente, viu? Porque as coisas boas têm que dar continuidade, né? Pra Quem gente mandou abençoar, eu orar, né? Usa, Senhor, todo o meu ser para teu é. louvor. Olha aí, ó. Então, o Senhor vai usar muito, né? Amém.
todo ser para o louvor do Senhor. Que bênção. E eu creio que, olha aí, parte 2, muito bem. E eu creio que esse é o sentimento de todos nós educadores, líderes, servos de Jesus, é ser usados pelo Senhor para a honra e glória dele, né? Porque tudo é por ele e para ele, né? E essa live é para o Senhor, é pelo Senhor que nós estamos aqui. Então, nós louvamos a Deus pela sua vida, que você continue sendo bênção. E eu já estou aqui, ó, sonhando, já estou pensando, Deus, quero trazer essa mulher aqui no Maranhão para a gente conversar mais, aprender mais, né? E vamos lá. Então, o curso está aberto, né? Aproveita aí as promoções de novembro e você vai poder ser abençoado através dos cursos. E não esquece de se inscrever no nosso canal, no site dos educadores, seguir o Instagram, porque aí você vai ficar sabendo de várias novidades, vai ser abençoado. E estamos aqui, a UECBB é esse instrumento de Deus para abençoar a sua vida, abençoar o reino, e nós estamos à disposição para ser bênção na sua vida. Amém. Muito bem. Nath, lembrei de você aqui em Recife. Olha só, passei 4 anos em Recife mesmo, estudando. Um abraço, Deus abençoe. Olha só, lembrei de você também. Então, estamos encerrando. Orei no início. Mônica, você ora agora para a gente encerrar. Obrigada a todos que estão com a gente. Deus abençoe. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Tu és maravilhoso, tu és grande, toda a honra, toda a glória e todo louvor seja ao Senhor por essa live, por esse tempo aqui dedicado ao Senhor, de tanta troca, aprendizado, alegria, de revermos, mesmo que de uma forma virtual, tantos irmãos e irmãs espalhados por esse Brasil. Que tudo isso que nós conversamos aqui, Senhor, seja aplicado nas nossas igrejas, nas nossas crianças, e que o teu reino seja engrandecido, Senhor, que o Senhor seja engrandecido através do trabalho das nossas mãos. Fica, Senhor, com cada um de nós, nos nossos preparativos para o final do ano. Renova as forças, ó Deus, e faz com que nós sejamos instrumentos vivos na tua mão, por onde quer que nós formos. Essa é a nossa oração, com gratidão por essa live, toda a diretoria da UECBB, continua sustentando, em nome de Jesus. Amém! Amém! Boa noite a todos. Segunda a gente se encontra novamente aqui no Instagram da UECBB. E quinta-feira tem EBD para o Alto, às 17 horas, na Rede 316. Beijo. Deus abençoe. Beijo! Tchau, tchau.